E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu queria conversar com vocês, vamos conversar um pouquinho sobre Bíblia, que é a parte que eu mais gosto, né? Apesar que alguns não gostam de falar sobre isso, mas eu queria falar sobre o homossexualismo, sobre um vídeo de um menino de 12 anos, né? Que, que saiu na internet e que eu achei um absurdo aquilo, né? Gente, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o homossexual. Eu sou contra a prática. É o que a Bíblia me diz e é o que me orienta, né? A minha Constituição diz que homem e mulher não tem como mudar. Então, se a Bíblia me diz sobre contra isso, eu queria dar uns textos para nós meditarmos a respeito dessa polêmica, né? Que alguns falam que é homofobia. Eu não sou homofóbico, né? Não sou contra os gays, os homossexuais, e eu sou contra algumas as práticas que eles fazem, mas eu quero só alertar vocês na Bíblia. Vamos começar. Ó, o texto que se encontra aqui na Bíblia Sagrada, Gênesis 2, o verso de número 18, olha o que diz lá, ó, no 18. Diz assim, ó, deixa eu achar aqui, capítulo 2, verso 18, que diz assim, ó: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma ajuntadora idônea para ele. Quer dizer, Deus não fez só homem, homem, mulher, mulher. Fez homem e mulher. Não tem como mudar, a Bíblia é o que diz, né? Mas, olhamos bem no capítulo de número de Gênesis, no capítulo número 19, diz a destruição de Sodoma e Gomorra. Se você olhar de Gênesis 19, do 1 até o final do capítulo, diz que os anjos foram até Ló, né, e ele hospedou os anjos. E se você olhar nos textos abaixo, os homens daquela cidade, de Sodoma e Gomorra, chegaram até ele e ele fechou a porta. E ele disse: Olha, meus irmãos, rogo por vos, por favor, isso no versículo de número 7. E eu vou ser breve possível para não estender muito o vídeo. E ele fala: Ó, eu tenho 2 filhas virgens, faça o que você quiser isso com ela, mas não mexa nesses homens. E eles falam: Ó, tragam para fora para nós abusar dele. Abusar, isso já sexualmente, né? Porque se você não trazer, nós vamos fazer pior que vamos fazer com eles. E diz que eles tentaram arrombar a porta. E aqueles homens, sendo os anjos, os cegaram. Então, o que nós sabemos na Bíblia, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruído com fogo, pelo pecado que chegou até Deus. Entendeu? Então assim, há práticas, e eles faziam muitas coisas, zoofilia, o homossexualismo, tudo que você imagina tinha lá. Então, olhando bem, Deus, ele abomina essa prática. Então não tem como dizer, a Bíblia está dizendo, é a Bíblia que diz, né? Nós encontramos também Levítico 18, Provérbios 5, vamos ler Provérbios 5, 18 e 19. Olha lá o que diz em Provérbios. Não se preocupa que eu estou aqui na tela, mas eu estou com um exemplar, porque eu amo o exemplar Bíblia, né? A Bíblia é importante. Aqui em Provérbios, vamos achar aqui em Provérbios. Provérbios 5, 18. Vamos lá. Olha o que diz. Seja bendito o teu manancial e alega-te com a mulher da tua mocidade. Olha, não está falando sobre mulher com mulher, homem com homem. Está falando o que Salomão está dizendo. Como serva amorosa, gazela graciosa, e os seus seios te ceciliem todo o tempo, pelo amor seja atraído perpetuamente. Porque isso, ele está falando dele, do amor que ele teve.
Então ele está falando de homem com homem, está falando com homem e tem mulher. Um outro texto também que eu encontro também, porque a Bíblia ela condena algumas práticas, ela fala sobre tudo. O adultério, fala sobre o homossexualismo, nós vamos ler o texto para a gente entender, entendeu? Já digo, vou repetir, não sou contra os homossexuais, eu sou contra a prática que eles fazem. Mas muitos vão dizer que eu sou homofóbico, que eu sou machista, que eu sou sexista, eu sou taxista e outros monte de coisa. E eu não me preocupo com isso, porque eles pedem direitos que eu, como heterossexual casado há 18 anos, e tenho os direitos como eles têm, entendeu? Eu, como hétero, não vou pegar minha mulher e ir num lugar público e ficar beijando a minha esposa. Mas eles querem fazer isso, então eu não concordo com isso, entendeu? Então, aqui nós vemos o que a Bíblia nos diz. Então, olha o que a Bíblia diz também. Eu quero ler um texto que se encontra lá em João, o Evangelho de João. Eu vou até deixa eu ver o que eu fiz aqui. É isso, já marquei aqui. Lá no Evangelho de João, na minha Bíblia está dizendo, eu vou ver aqui, vou ler aqui para você entender. Porque diz que Deus é amor. Também nós vamos falar sobre isso. E nós vamos chegar no texto porque Deus falou, porque Jesus ele disse isso. Entendeu? Olha o que Jesus falou. Olha, eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Número 16, no verso 8. Capítulo de número 16, verso 8. No 15, diz sobre a videira e o ramo, aquele que está ligado em Jesus. Mas no capítulo número 16 e 8, ele diz assim, Evangelho de João 16, 8, diz assim, e quando vier, de quem ele está falando? Do Espírito Santo, o Consolador. No 7 é bem claro. Vamos ler o 7? Vamos lá. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Aí o 8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo, gente, do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele completa, aí Jesus completa, do pecado porque não crer em mim. Quer dizer, isso que está acontecendo dentro do meio evangélico, eu vou falar bem claro mesmo, que estão tentando fazer isso, mudar a nossa ideologia, o que a Bíblia me diz, do pecado, porque não creram em mim. Quer dizer, as pessoas dizem que creem em Jesus, mas não crê. Eles não querem aceitar que isso está errado, eles querem continuar com isso aí. Aí fala mais, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo já o julgou. Gente, a Bíblia diz que o mundo age do maligno. Então, tudo isso que Jesus falou, e eu quero ler mais, eu quero completar, que diz aqui em 1 Coríntios, olha só, em 1 Coríntios, no capítulo de número 6 e no verso de número 10, olha o que ele fala lá nos 10, gente, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Você pode reclamar, pode achar ruim, eu pouco me importo, eu tenho que falar o que é verdade. Jesus está voltando, e eu vou ler um texto para nós entendermos. Vai estender um pouco o vídeo, eu quero que vocês ouçam e reflita isso. Reflita, eu vou ler os textos para nós entendermos. Olha o que fala lá, No 1 Coríntios capítulo número 10, diz assim, capítulo de número 6, verso 10, diz assim, não erreis. Gente, tem vírgula, tem 2 pontinhos lá. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, lá Sodoma, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, que falam mal do Evangelho, que falam mal de tudo, do Evangelho, que isso aí são religiosos, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, Jesus ele veio, por isso que o amor de muitos, quer ver, Olha o que o texto diz em João, nas primeiras cartas de João, presta atenção nisso aqui, primeiras cartas de João, no capítulo de número 4,
Olha só o que diz lá. Ó. Primeiras cartas de João, capítulo 4, versos 7 e 8. Ó. Amados, amemos uns aos outros. Mas eu vou ler o 6. Ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não ouve. Ó, analisa. Nisso conhecemos-nos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito Santo e o Espírito maligno. Que as pessoas não acreditam mais em demônio mais. Perderam isso. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele não está falando de amor carnal, não. Está falando de amor. E eu vou estender um pouco mais esse vídeo e eu quero que vocês reflitam. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Ele não está falando de amor carnal. Porque o amor de Deus foi porque ele enviou o seu filho. Olha só o que ele fala mais no 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que por ele vivemos. Por ele. Por ele. Aí o 10. Nisto, este amor, vírgula, não é que nos tenhamos amados a Deus, vírgula de novo, mas é que ele nos amou a nós, enviou o seu filho para propiciação dos nossos pecados. Então, irmãos, ó, é o que eu mais admiro, para a gente encerrar o texto que já está bem prolongado. Em Gálatas, no capítulo 5, vou procurar aqui, tá aqui. Em Gálatas 5, ele fala sobre a obra do Espírito. Lá fala sobre a obra do Espírito. Quer ver? Aqui, ó. No versículo, capítulo 5, verso 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha, mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, e quais são elas? Adultério, fornicação, impureza. Irmão, pureza, tudo isso que eu estou falando. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, que acontecem muitos isso no meio deles. Peleja, dissensões, heresias. Inveja, homicídio, bebedice, glotonaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, isso Paulo dizendo na igreja de Gálatas, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que já estão interpretando de outra maneira, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. E contra essas coisas não há lei. Guarde isso. Jesus está voltando. Olha no que diz no texto, já para a gente terminar, que já o tempo já bem escasso, né? Em Atos dos Apóstolos, Atos não, mentira, 1 Timóteo, deixa eu ver, 2 Timóteo, deixa eu achar aqui, que eu gosto muito de ler os textos bíblicos, e muitos não gostam, mas eu gosto, e você que é interessado por isso, é muito importante para você. Capítulo de número, 2 Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo número 3, o verso de número 1 em diante, diz assim, ó: sabeis por isto que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. É o que nós estamos passando. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. É o que acontece. Desobediente, isso é um recado para o Jean Willis, né? Desobediente aos pais, mães, ingratos, profanos. Esses dois jovens de 12 anos aí que eu vi aí, é um absurdo. Cadê os pais? Sem afeto à natureza, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparências de piedade, mas negando a eficácia dela. Desse afasta-te. Afasta-te. E se nós lemos também, para a gente encerrar, eu li o texto de 1 João 4, fala que Deus é amor. Não é assim? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, né? Só que em Hebreus, vamos lá ler aqui, ó, Hebreus 12. Lá no finalzinho, ó, do 28. Pois isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com referência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Para encerrar, um abraço, que isso sirva de exemplo para você. Não vou pôr nas descrições os textos que eu li, para nós entendermos, e quero que vocês guardem isso com todo amor e carinho. Amém, meu irmão? Que a paz de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. Abraço, fique com Deus.